Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos, vamos meditar na palavra de Deus e, posteriormente, vamos estar orando conforme a orientação do Espírito Santo. Então, eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus e lermos lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 10 ao 16, que diz assim: Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades. Procurai ser hospitaleiros, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te louvamos porque o Senhor tem permitido, mesmo de uma forma digital, que tivéssemos reunidos para orarmos a respeito do propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração. Para isso pedimos a unção do Teu Santo Espírito, para que o Senhor fale conosco e que possamos realmente estar fazendo a obra que o Senhor determinou para cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o título dessa mensagem que eu gostaria de dar é o amor cristão. Um amor que deve estar no cristão, mas, como sabemos e temos aprendido, não provém dele, pois esse amor está em Jesus Cristo, que habita no cristão. Ou seja, o cristão ama porque Jesus, que nele habita, ama verdadeiramente. E esse amor, então, é irradiado através de todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como aprendemos, o amor de Deus, ele é perfeito. Ele é infinito e sem condições pré-estabelecidas. E esse é o motivo de nós termos uma certa dificuldade para compreendermos o amor de Deus. Seu amor é da eternidade à eternidade. O amor de Deus é indestrutível. Esse amor não diminui de acordo com as circunstâncias ao redor e não pode ser apagado. E esse amor é tão maravilhoso que, infelizmente, como estava dizendo, é incompreendido pela humanidade em geral. Mesmo após o pecado do homem, como nós estamos estudando mais profundamente agora na escola dominical, na escola bíblica, o amor de Deus continuou a existir por todos esses séculos, que foram vividos no passado, que estão sendo vividos agora, nos alcançando em nossos dias. Um amor que foi mostrado e solidificado na cruz, quando Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para resgatar o homem do seu pecado. Fato que podemos ler nas palavras de Paulo, também na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que ele diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. Então, o amor de Deus venceu o pecado. Jesus levou o nosso pecado na cruz para que o amor de Deus transbordasse sobre nós, e isso pela sua graça e misericórdia. E o apóstolo Paulo termina esse capítulo, nos versículos 20 e 21, dizendo: A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente,
para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esses versículos reforçam que o amor de Deus é incondicional e não porque merecíamos. E assim, temos a mesma atitude de Paulo ao declarar a importância da compreensão do amor de Deus para com ele mesmo, quando ele fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39. Ele diz: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem de poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vemos que o amor cristão realmente é o amor do cristão, não é o amor do cristão em si mesmo, mas o amor do Senhor Jesus Cristo, que é transmitido através de nós, os quais, pela graça e misericórdia de Deus, nos tornamos instrumentos, ou seja, divulgando esse amor incondicional, pois fomos capacitados pelo Espírito Santo a vivermos esse amor e amarmos aqueles que estão ao nosso derredor. Isso expressando compaixão, expressando bondade e assim divulgando o amor de Jesus que salva e perdoa o pecador. Precisamos, em todo tempo, ter em mente que fomos amados primeiro, reconhecendo que Deus nos amou primeiro e esse amor nos capacitou a amar verdadeiramente aos outros. Como podemos ler lá na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 21, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor cristão é, então, fundamentado e solidificado em um sincero relacionamento com o Senhor Jesus. E esse amor é irradiado e assim capacita o cristão em amar e também ter esse relacionamento sincero com o seu próximo. Ou seja, o amor de Deus e o amor ao próximo estão conectados e dependentes do Senhor Jesus Cristo agindo em nossas vidas, assim como temos aprendido. O amor ao Senhor é gerado e tem um crescimento contínuo, e isso na dependência do Espírito Santo, também como já aprendemos. Mas também, como já meditamos, isso acontece através da oração, através da adoração, através de cultuarmos o nome e glorificarmos o nome do Senhor, e também a meditação e amarmos a palavra de Deus, que nos trazem o fortalecimento segundo a provisão de Deus. É a busca em conhecer a Deus e a sua vontade em primeiro lugar, e nos dará a capacidade para vivermos uma vida realmente cristã, e assim todos os demais relacionamentos. O amor ao próximo, então, é uma consequência do amor ao Senhor e, da mesma forma, deve constar não só de palavras, mas de ações e práticas fundamentadas na palavra de Deus. E isso através da comunhão sincera e contínua que envolve ensinar, compartilhar e ouvir aos nossos irmãos. Então não é simplesmente declararmos esse amor, mas mostrarmos com ações e essas motivadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus.
Esse amor ao próximo também, como eu disse, envolve ações práticas em relação às pessoas que não conhecem a Jesus ainda como seu Salvador e Senhor. Então precisamos valorizar o tempo que o Senhor nos concede para essa atividade, ou seja, a propagação do Evangelho. Atividade que não podemos deixar de fazê-la, como já por diversas vezes meditamos o que está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20, que precisamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus, anunciar o amor do nosso Senhor Jesus. As nossas ações e atitudes, em todo tempo e lugar, definem e mostram o quanto nós amamos ao Senhor e ao nosso próximo, e assim o servir a Deus. Lá em Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 28, diz assim: Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabei que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse servir pode ser visto em pequenas atitudes, como já comentei anteriormente, ou seja, ouvir o seu irmão. E isso precisa conceder-lhe um tempo para que ele possa lhe falar, para que ele possa pedir um conselho ou alguma coisa que ele esteja necessitando. Um abraço, uma palavra, enfim, estar atento ao guiar do Espírito Santo, que sabe realmente o que o seu irmão está necessitando. Jesus sempre esteve e ainda continua disposto a ouvir e servir. Amar ao próximo não é apenas servir em atividades físicas, mas também orando, intercedendo pelos irmãos, quer sejam próximos ou irmãos distantes, conhecido ou não. Então, precisamos orar também pelos cristãos que nós não conhecemos e que residem em países onde a repreensão é muito severa. Nós não conhecemos, mas são nossos irmãos em Cristo Jesus e é nosso dever estar orando por eles também, demonstrando assim um profundo cuidado e zelo. Como também podemos ler lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 19, que diz assim: Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então vejam, o apóstolo Paulo tinha total consciência das dificuldades pelas quais as igrejas, e nesse caso a igreja de Éfeso, estava passando, quanto aos seus temores, dúvidas e ainda precisando de cuidados quanto aos ensinos da palavra de Deus. Mas também tinha consciência de que somente o Senhor Jesus poderia estar presente em todo o tempo e em todo lugar com eles, e pronto para socorrê-los. E era nas mãos
poderosas e misericórdia de Jesus que ele, o apóstolo Paulo, colocava aos irmãos da igreja, sabendo que só Jesus poderia realmente fortalecê-los e que pela fé e amor poderiam não só conhecer o amor de Jesus, mas dele usufruir. E essa é a nossa missão, orar pelos nossos irmãos e colocá-los nas mãos de Jesus, porque Jesus pode realmente socorrer a todos. Hoje, nós não sabemos o porquê de certas dificuldades e sofrimentos pelos quais passamos ou poderemos ainda passar. Uns é mais, outros é menos, mas o mais glorioso e confortante é sabermos que Jesus nos ama. É sabermos que Ele cuida e zela por cada um de nós. E muito mais maravilhoso que voltará para nos levar para a morada celestial com Ele, e isso para toda a eternidade, onde não haverá mais dificuldades, quer sejam grandes, quer pequenas, não haverá mais sofrimentos, mas a presença do Senhor Jesus, que vai confortar de todas as maneiras e vai ser muito maravilhoso. Então, da mesma forma que Paulo fez a favor dos irmãos de Éfeso, é nossa obrigação, como eu disse, fazer o mesmo, pela fé e amor, orando e intercedendo por cada um de nossos irmãos hoje. Paulo também exorta seus filhos na fé que fizessem e agissem da mesma forma como lemos, né? E podemos ler também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que ele diz a Timóteo: antes de tudo, exorto que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, e em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então vejo, era uma verdade que Paulo passava também para aqueles que ele criou, que ele ensinou e agora estavam também pastoreando. Paulo também exortava a igreja a orar pelos líderes da igreja, assim, pela propagação do evangelho, glorificando o nome de Jesus. Fica claro quando lemos isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3, que ele diz assim: por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, para que nós livremos de homens perversos, para que nos livramos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos, mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Então precisamos orar sim pelos nossos pastores. Lemos também a preocupação de Tiago para com os irmãos em amor e cuidado por eles. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que ele diz: alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Amém? Então, nossa parte é nos propormos a orar, demonstrando o nosso amor, sabendo que o autor e consumador de todas as coisas é o Senhor, como também podemos ler em Romanos 8, versículos 26 e 27, que diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza,
pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavra. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então nós temos que estar à disposição de Deus quando nos reunimos para orarmos. E para então terminarmos essa meditação e conscientizando-nos da nossa responsabilidade do amor cristão, vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22 ao 24. Vejam o que ele diz: pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Para mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Apenas temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o coração, pois vede qual grandiosas coisas vos fez. Essa verdade também é para os nossos dias. Não podemos deixar de orar pelos irmãos, de orar pela igreja, de orar por salvação. O Senhor nos concede essa reunião para que estejamos orando por nós mesmos, pelos nossos irmãos da nossa comunidade, mas por toda a igreja e isso em todo o mundo. É nossa obrigação e não podemos deixar de fazê-lo. Então, dando ênfase à frase que lemos em 1 Samuel, quando ele diz: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Isso é algo que precisamos realmente nos conscientizarmos da oração intercessória. Amar sem esperar reciprocidade. Amar o próximo como a si mesmo, ainda que ele não o faça da mesma forma. Isso não importa a nós temos que orar por toda a igreja, sem esperar nada em volta, apenas cumprindo algo que Deus tem nos determinado. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você possa ter compreendido essa mensagem. E desta forma, então, eu convido a todos que estão meditando conosco nesses trechos da palavra de Deus a orar por uma igreja que realmente tenha em sua plenitude o amor cristão, ou seja, o amor do Senhor Jesus Cristo por todos nós. Amém? Que Deus abençoe a todos e, como eu disse, convido para estar orando nesse sentido. Uma boa noite, mas antes, vamos orar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.